Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Queremos iniciar essa nossa primeira reunião pedagógica desse ano 2021, acolhendo a todos vocês, educadores e educadoras, de modo particular aos professores que também integram esse quadro da nossa comunidade educativa nesse ano 2021. Sejam mais uma vez acolhidos por todos nós. Queremos dar início a essa nossa reunião, trazendo aqui no nosso coração a nossa oração inicial. Queremos lembrar que nesse dia 2 de fevereiro, o Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria comemora o aniversário de São Jean, a cofundadora que, juntamente com o Padre Gaiac, assumiu com ele essa missão de cuidar de tantas crianças e mulheres no início de toda a caminhada do Instituto, assumindo com o Padre Gaiac também a missão, o carisma e também a expressão do cuidado do bom pastor, nessa figura que o Padre Gaiac tanto tinha um apreço muito grande. Queremos também dizer que no dia 2 de fevereiro, a Igreja no Brasil celebra o Dia da Vida Consagrada. E como aniversário de Irmã São Jean também, queremos trazer aqui a memória de todas as religiosas do Sagrado Coração de Maria, para que Deus possa abençoar a caminhada, a missão e o legado dessas religiosas entre nós. Já tivemos aqui na escola uma comunidade religiosa, hoje elas estão em outros locais, mas ainda assumindo aí a missão juntamente conosco, ou melhor, esse grupo juntamente com elas. E também a festa da apresentação do Senhor, que no dia de hoje, em que celebramos a apresentação do Senhor, sejamos também como Simeão, esse personagem do Evangelho que reconhece na figura do menino Jesus aquela expressão de que ele não poderia morrer, ele não poderia deixar de existir sem ter visto o Messias. Então, que o Senhor também nos acompanhe nessa esperança de poder sempre reconhecer o Messias diante de nós e assim assumir também essa missão, juntamente com Jesus, no cuidado de tantas crianças que são confiadas à nossa caminhada como educadores e educadoras. E ao Sagrado Coração de Maria, queremos pedir que possa abençoar mais uma vez esse nosso encontro e início de toda essa jornada. Por isso, vamos rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrado Coração de Maria, consagro minha voz. Padre Gaiac, rogai por nós. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para os educadores que chegam à nossa casa, eu sou o Bruno, sou coordenador do Serviço de Orientação Religiosa e faço parte do trio gestor. Então, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas. Eu passo a palavra agora para a professora Rosana Catete, nossa coordenadora pedagógica geral. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Estamos felizes aqui de retornar. Estamos com um ano aí que se apresenta de forma desafiadora, tão desafiadora quanto o ano que nós já vivemos, em 2020. O planejamento se torna tão complexo quanto o do ano anterior, mas eu sei que posso contar com a competência, com a dedicação e com o esforço coletivo para que vocês estejam conosco nessa caminhada do próximo ano. É um ano que poderemos novamente termos idas e vindas, suspensão de aulas, a gente não sabe o que pode acontecer. Temos uma vacina contra o coronavírus que nos enche de esperança, mas sabemos que a imunização de toda a população, isso ainda é um processo demorado, longo, que nós temos que ter paciência para aguardar. Então, eu não me apresentei no início, como o Bruno havia falado, temos pessoas novas na casa. Eu sou a coordenadora pedagógica geral, meu nome é Rosana Catete, e nesse momento eu peço ao Carlos para apresentar a foto dos nossos 2 professores novos que estão conosco em 2021. Então, essa é a Thaís, é a nossa professora de redação do ensino médio em 2021. Seja muito bem-vinda, Thaís. Eu tenho certeza que você vai ser muito feliz nessa casa. E temos também o professor Felipe,
que é o professor de História do Ensino Médio. Seja muito bem-vindo, Felipe. Conte conosco. Eu agora vou passar a palavra para a Fabiana, que é a nossa assessora, coordenadora educacional do CAEP, né, que está representando todo o CAEP para dar as boas-vindas aos professores da Rede Sagrada do Rio de Janeiro. Obrigada, Rosana, querida. Estou passando apenas para dar um oi em nome do CAEP. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os professores e professoras da Unidade do Rio, desejando especialmente que esse seja um ano bastante produtivo e vitorioso para todos nós. Sigamos, mais do que nunca, no cumprimento da nossa missão de educar com qualidade. Parabenizo a todos os professores que já vêm seguindo conosco esse compromisso, né? O ano passado foi um ano bastante desafiador, e nós do CAEP estamos muito confiantes de que esse ano também será um ano de vitória. Então, contem com o nosso apoio integral e que tenhamos todos um ano de muito sucesso. Obrigada. Olá, gente. Boa noite. Eu sou o professor Amaro França, principalmente para os novos que acabam de chegar e integrar a nossa escola. Sou o diretor executivo, integra o trio gestor. Queremos, neste momento, agradecer a presença e o carinho da Fabiana, representando todo o CAEP, que é o Centro Administrativo Educacional da província, né, essa sigla, principalmente para os novos que estão chegando. A Rosana nos introduziu na dinâmica de 2021. Aqui trago uma fala de esperança e também de muita força para que a gente possa continuar, de fato, unidos, buscando alternativas. Nesse momento tão desafiador, é importante que nossa sintonia, nossa sinergia, assim como desejava o nosso fundador, o padre Jean, que possa ser essa força motora da gente fazer uma educação diferenciada, seja de forma presencial ou de forma remota. Para iluminar nossa temática hoje, a gente tem uma pessoa, daqui a pouco faço questão de apresentar, mas quero dar desde já também e agradecer, em nome da Rede Sagrada do Trio Gestor, toda a parceria com a Somos Educação, que nos propicia ter o nosso palestrante essa noite. Vocês vão ver uma pessoa assim formidável, um cara talentoso. E, de forma particular, a gente quer destacar a nossa assessora de vínculo com a Somos Educação, a Gisele, a professora Gisele, que não é a nossa Gisele do ensino médio, é outra Gisele. As Giseles são sempre muito queridas. Então, ela que se articulou, ela que se mobilizou para que a gente tivesse já, nessa primeira reunião pedagógica noturna, a presença do professor Cássio Mori. A nossa metodologia de trabalho. O Cássio vai apresentar a temática, nós vamos discutir em torno da questão da escola do futuro, que já acontece nesse momento presente, e após a fala do Cássio, eu retorno com algumas orientações de ordem geral, e a professora Rosana também, dizendo do momento específico de cada coordenação com vocês, professores. O Cássio, eu tive a oportunidade de conhecê-lo nesse mundo aí das palestras, é uma pessoa apaixonada pelo marketing educacional, é um diretor de escola, tem os pés no chão da fábrica, como se diz, conhece a dinâmica da escola, e aí tem discutido conosco alternativas para que a gente possa pensar uma educação de forma mais criativa, de uma forma a gente, com metodologias alternativas, que a gente, de fato, possa sintonizar o nosso referencial teórico com as práticas e, principalmente, com esses momentos tão desafiantes que a gente está vivendo. Não vou me alongar no seu currículo, que é um currículo muito bom, porque ele pediu que ele mesmo pudesse fazer um pouco da sua apresentação. Cássio Mori, muito bem-vindo ao Colégio Sagrado Coração de Maria do Rio, a Rede Sagrado. É uma honra ter você conosco nessa abertura de ano letivo. Vamos aproveitar. Carlos, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui junto com a família Sagrado Coração de Maria.
um momento muito importante para mim, tal como para vocês. Como eu disse, eu gosto sempre de me apresentar, porque eu acho que o que menos importa é quando fala o currículo e tudo mais. O que mais importa para nós é a experiência que a gente teve de vida. E a minha experiência de vida, antes de mais nada, é de educador. Eu estou há 27 anos em sala de aula, eu sou professor de física do ensino médio e de cursos pré-vestibulares. E do meu currículo, esse é o ponto que eu mais me orgulho de falar para os outros, falar que eu sou professor. Nesse meio do caminho aí, eu também acabei fazendo engenharia mecânica na USP de São Carlos, trabalhei no Sistema Ângulo de Ensino, com a Abril Educação, com a Somos Educação, na Agência M, em parceria com diversas escolas, mas isso é o menos importante. O mais importante é que eu sou professor e que durante a minha carreira de professor eu tive a oportunidade de montar uma escola. A escola hoje ela tem 21 anos, 22 anos quase, está aqui no interior do estado de São Paulo, dá para perceber pelo meu sotaque que eu sou aqui da ala caipira do interior de São Paulo, é o Colégio Liceu Araras, cidade de Araras, uma cidade pequena, a gente tem desde educação infantil até o pré-vestibular. E também nesse meio tempo do caminho, eu fui pai. Eu fui pai de filhos gêmeos, Theo e Júlia, que hoje estão, amanhã, por sinal, olha que coisa, não hoje, mas amanhã é aniversário deles e eles fazem 16 anos de vida. Estão entrando no segundo ano do ensino médio. Eu falo muito isso porque eles me ensinaram muito, tanto como pessoa, como educador, como pai. Então, acho que é uma experiência de vida muito interessante. E por que eu acho que esses 3 pontos, o fato de eu ser professor, o fato de eu ser mantenedor e diretor de uma escola, e o fato de eu ser pai, é importante para mim nesse momento, e acho que é exatamente por isso que eu estou aqui falando com vocês. Porque durante o ano de 2020, que não foi um ano fácil para ninguém, eu tive a oportunidade, pode parecer estranho usar essa palavra, oportunidade, mas é assim que eu encaro mesmo, de sentir as dores, tanto do dono de escola, do mantenedor de escola, que sofreu decisões de matrículas, que sofreu com inadimplência, que sofreu com muitos pais desacreditando no nosso trabalho, muitos pais falando que não ia dar certo, muita gente torcendo contra, e ao mesmo tempo aquele sentimento que a gente precisava garantir a alma da nossa escola, que eram os professores, os funcionários, dar a segurança que eles precisariam num ano, que era um ano que ninguém esperava, um ano muito complicado. E graças a Deus a gente conseguiu. Mas eu senti muitas dores nesse período em todos os aspectos, não só no aspecto administrativo e financeiro, como também emocional. Eu também tive a oportunidade de sentir as dores do professor, como vocês, que teve que, de uma hora para outra, sair daquele ambiente que a gente tanto gosta, que é o ambiente de sala de aula, que é o ambiente que a gente conhece cada um dos alunos, que a gente olha para o rostinho deles e sabe se eles estão entendendo, se eles não estão entendendo, se eles hoje estão mais tristes ou mais alegres que ontem. Enfim, a gente é algo quase que inexplicável, eu acho, essa relação aluno-professor dentro da sala de aula, e quando a gente percebe o quanto a gente se conhece, né? O quanto a gente se conhece não só na parte acadêmica, e sim na parte humana também, né? O quanto que a gente é dependente deles, o quanto eles dependem da gente, o quanto a gente percebe que a gente é exemplo para essa geração. E a gente, de repente, perde tudo isso e vem para uma tela, né? Então, eu tive a oportunidade de sentir essas dores. E também tive a oportunidade de sentir as dores de pai de filhos que esperaram muito pelo tal famoso ensino médio, né? Vamos entrar no ensino médio, olha, o ensino médio está chegando, e quando chega a vez deles de ir para o ensino médio, que foi de 2019 para 2020, não chega, né? Na verdade, eles não vão para a escola, as escolas são fechadas, e aí passar por toda a dificuldade que todos os pais tiveram que passar aqui dentro de casa, de uma reorganização familiar necessária,
de divisão de tarefas, de preocupação com a saúde, de medos, de angústias, de será que está dando certo? Será que eles estão aprendendo? Será que eles estão bem emocionalmente? Será que eles estão protegidos? Enfim, a gente teve aí uma explosão de sentimentos nesse sentido. E quando a gente pega tudo isso, a gente tem duas maneiras de olhar. Uma maneira de olhar é olhar pelo lado melancólico, da gente ficar aqui chorando as lágrimas e falando, chorando leite derramado, soltando lágrimas e ficar aqui com aquela história, nossa, foi muito difícil, nossa, foi muito complicado. Que eu não gosto dessa parte. Eu acho que nós temos que olhar pelo outro lado. O lado, como eu disse desde o começo, de oportunidade. Foi uma grande oportunidade da gente aprender. Foi uma grande oportunidade da gente evoluir. Foi uma grande oportunidade a gente refletir sobre uma série de coisas que antes passavam desapercebidos pelas nossas mãos. Várias e várias coisas. Muita gente fala que foi um ano de aprendizado porque o professor ele aprendeu a tecnologia. Não. Também a gente teve que se reinventar, a gente teve que transformar esse espaço aqui numa nova sala de aula, a gente teve que mudar a dinâmica, mas eu acho que, acima de tudo, a gente aprendeu o valor da humanidade. A gente aprendeu o valor do outro, a gente aprendeu o quanto estar junto é bom, o quanto estar junto é valioso, o quanto a gente precisa fisicamente e emocionalmente estar junto das outras pessoas. Então, foi um ano de muito aprendizado, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. É lógico que feridas ficaram. Pessoas da família que ficaram doentes, pessoas que alguns perderam os entes queridos, e ficaram essas cicatrizes que elas dificilmente serão eliminadas. Talvez nunca mais. Mas, ao mesmo tempo, olhando o lado cheio do copo, a gente aprendeu e a gente aprendeu muito. E é nesse sentido que eu quero falar um pouquinho com vocês, agora entrando um pouco mais na parte educacional, quando a gente falar um pouquinho sobre essa construção desse futuro. Os desafios que a gente está enfrentando e que vai enfrentar ainda no presente e essa construção do futuro. A boa notícia é que, como a gente já enfrentou um desafio muito grande no ano de 2020, quando a gente olha para trás, a gente vê a força que a gente tem, a gente vê a capacidade que a gente tem de enfrentar esses desafios. Então, isso nos dá não só estímulo, como também vontade de seguir em frente, de fazer melhor, de melhorar a cada ano e de enfrentar aí essa grande mudança que está ocorrendo. Não é só na educação, é também na educação, mas que está ocorrendo no mundo, né? O mundo ele está numa velocidade de mudança muito rápida. O fato é que antes da pandemia, nós, professores, nós, educadores, trafegávamos por uma estrada asfaltada, uma estrada cheia de curvas, uma estrada com obstáculos, mas uma estrada asfaltada, com um carro preparado para essa estrada. Uma estrada que a gente já conhecia, uma estrada que a gente já tinha percorrido nos anos anteriores, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, uma estrada que a gente dominava, que era o ensino presencial. Uma estrada que a gente foi preparado para isso. A gente estudou para estar numa sala de aula presencialmente com os alunos. A gente já conhecia as dinâmicas, a gente já conhecia o que dava certo, a gente já conhecia o que dava errado, a gente já sabia a maneira de tratar, a gente já sabia sair de situações que às vezes eram embaraçosas, a gente já sabia tratar do aluno, a gente já sabia tratar com os pais, a gente já sabia interpretar o olhar do aluno. E essa era o nosso porto seguro. De repente, aquela estrada asfaltada, ou essa estrada asfaltada do ensino presencial, ela começa a apresentar para a gente no ano de 2020, mais especificamente a partir de 20 de março de 2020, quando todas as escolas do Brasil tiveram que fechar as portas, uma estrada meio desconhecida, meio estranha, com alguns buracos, ela meio que desabando, uma estrada que o nosso carro já não estava tão preparado para andar nela, a gente já não conhecia como era essa estrada, não conhecia as curvas, não conhecia os obstáculos, não conhecia quanto tempo ela demoraria para chegar e, o mais importante, a gente não sabia aonde ela iria chegar. E mesmo assim, a gente foi com muita força de vontade, nos adaptando e transformando, na medida do possível, com a melhor qualidade que a gente conseguiu fazer,
aquilo que a gente fazia em sala de aula, fazer remotamente. Transformar o ensino, que era um ensino presencial, em um ensino remoto. Quer dizer, a nossa casa acabou virando parte de uma sala de aula. A continuidade da sala de aula acabou virando a sala de diversas famílias, o escritório, os quartos. A gente foi a única empresa que entrou diariamente nas casas das famílias. E daí a gente passa a ser um pouco psicólogo, um pouco até animador, um pouco programa de televisão. A gente teve que nos reinventar, a gente teve que aprender, a gente teve que adaptar dinâmicas, colocar uma luzinha aqui atrás, fazer uma apresentação de PowerPoint. Teve que professor que aprendeu a escrever com mouse, com letra cursiva. Quer dizer, foi uma grande loucura. E aí a gente começa a perceber uma coisa importante para os novos tempos. Esse foi um dos grandes aprendizados que a gente teve no ano passado, além da própria dinâmica da aula. A gente começa a perceber que nós, como professores, como profissionais da educação, a gente tinha uma vida profissional online e uma vida profissional offline. E a gente começa a perceber que tudo aquilo que a gente acreditava que era de privacidade nossa, né, que eram as nossas redes sociais, que eram aquilo que a gente publicava, aquilo que a gente escrevia, a gente começou a perceber que aquilo não era tão privativo, que aquilo ali, na verdade, era público, que aquilo ali construía a nossa imagem. Por quê? Porque o meio remoto ele se tornou o principal meio de comunicação de todo mundo. E aí a gente começa a perceber da responsabilidade que a gente tem quanto à nossa própria postura, nossa própria reputação. E a gente começa a ter que tomar cuidado, inclusive, com o que a gente posta nas redes sociais, com o tipo de foto que a gente coloca aí na parte particular. A verdade é, no mundo que existe hoje, a gente acabou percebendo, pelo menos eu aqui acabei percebendo, que a divisão entre o público e o privado para o professor, ele deixa de existir. A gente começa a perceber que a gente é professor 24 horas por dia, mesmo a gente estando em casa. A gente começa a perceber que todas as nossas atitudes, na verdade, começam a ser acompanhadas por pais, começam a ser acompanhadas por alunos, coisa que acontecia no passado, mas muito pouco. E agora começa a acontecer, nesse momento remoto, com muito mais intensidade. E aí a gente percebe que a gente tem que tomar determinados cuidados. Para vocês terem uma ideia, só uma curiosidade, né? Eu tinha lá nas minhas redes sociais o meu perfil, que era um perfil que eu colocava foto da minha família, e colocava lá as coisas que eu gostava, que eu não gostava. Eu fechei essa conta, tive que abrir uma nova conta, né? Porque eu achei que eu estava expondo muito as minhas a minha privacidade. E além de eu estar expondo a minha privacidade naquele momento, como tinha muita gente já pedindo para ser amigo e para me seguir nas redes sociais e tudo mais, eu achei que eu teria que ter uma imagem mais profissional nesse meio também. Olha onde a gente chegou. E essa que é a verdade. Porque para os alunos, eles acabaram perdendo aquele referencial que ele tinha no offline, no presencial. E o referencial que eles tinham agora, que era o professor, ele era um referencial online. Quer dizer, que dava aula para ele pelo meio digital, que conversava com ele, às vezes, por redes sociais, por aplicativos, enfim, a gente percebe que houve essa grande mudança nessa forma de estruturar. Daí, acaba 2020, com muita alegria a gente percebe que a gente conseguiu. E agora a gente começa o ano de 2021 e a estrada começa a ficar mais estranha ainda. Ela começa a ficar praticamente esburacada, aquele carro nosso não está funcionando mais direito, às vezes nós vamos ter que entrar ali num acostamento para desviar de um buraco maior, ela se torna desconhecida e ela apresenta um grande novo desafio para a gente, que é
a gente dar aula ao mesmo tempo presencial e remoto. E o presencial numa forma que não era igual ao que tinha antes, porque agora os alunos eles estão mais isolados, um menor número de alunos na sala, com máscara, o que a gente dificulta até a gente se expressar e também a gente entender a expressão desses alunos. E com a responsabilidade de entender que o que eu tenho ali na sala não é um computador, que o que eu tenho ali dentro daquele computador são alunos e são pessoas que merecem exatamente a mesma atenção do que aqueles que estão presencialmente. Alguns estão chamando esse modelo de modelo híbrido. Olha, se a gente não for rigoroso com a palavra, não tem problema chamar de modelo híbrido, tá? Não quero ser aqui o Caxias. Mas não é, pela literatura, o nome correto para esse modelo de ensino. Segundo a literatura, não sou eu que inventei isso, esse é o ensino chamado de ensino hot, ou seja, here or there, aqui ou lá. Quer dizer, aqui ou lá eu tenho alunos. Eu tenho alunos que podem participar, eu tenho alunos que podem ter dúvidas, eu posso ter alunos que podem ter dificuldades. E eu tenho que, novamente, enfrentar esse desafio para atender quem está presencialmente e também quem está online. Eu tenho, sob a minha responsabilidade, um grupo de alunos que está do meu lado e outro grupo de alunos que está na frente das câmeras. Gente, a minha escola, ela começou as aulas aqui na semana passada. Então, dia 25 de janeiro, a gente começou com esse modelo de ensino hot, né? E uma das maiores reclamações, e eu estava muito preocupado que o professor, que as mães iam reclamar, que deu reflexo na lousa, que o aluno não está enxergando direito e tudo mais. Por incrível que pareça, a maior quantidade de reclamações que a gente teve nessa primeira semana foi do professor esquecer que ele estava com alunos do outro lado. Às vezes ele ia atender um aluno ali na carteira e deixava a câmera ali 3, 4, 5 minutos sozinho. Às vezes ele não postava a voz adequadamente para que o aluno que está em casa escutasse. Às vezes ele pegava e começava a responder uma dúvida para um aluno que estava presencial, de tal forma que o aluno que estava online ele não escutasse. Então, quando a gente pensa, nós temos que imaginar que o que tem ali na nossa frente são alunos, não é um computador. Então, é meio que um programa, não entendam que eu estou fazendo uma comparação educacional, e sim apenas uma comparação de espaço, tá? Comparação de espaço. É como se fosse um programa de auditório. Eu preciso, ao mesmo tempo, me preocupar com quem está na plateia e como estão as câmeras, né? E uma coisa que é uma coisa muito boba, né? Que parece dica que é óbvia, mas que às vezes a gente esquece na sala de aula, que é quando nós estamos explicando, e eu vou tentar aqui fazer para vocês. A gente está explicando e a gente está falando aqui para um aluno que está presencialmente e tudo mais, ou para os alunos que estão presencialmente. E aí a gente acaba, como é da nossa experiência, a gente olhar para a sala de aula e olhar para os alunos. E a gente esquece que tem alguém aqui, ó. Então, uma dica bacana é sempre você lembrar, quando você está ali na sala de aula, olhando para um lado, olhando para o outro, lembrar de olhar e voltar os olhos, nem que for por um instante, para a câmera. Então, você está explicando, você olha para a câmera, olha para o outro aluno, olha para a câmera, olha para o outro aluno, olha para a câmera. Para quê? Para quem está em casa se sentir participativo, se sentir presente, mesmo estando à distância. E essas vão ser as dificuldades iniciais que nós vamos ter. Vamos acertar muito, vamos errar muito. O importante é a gente sempre ter a vontade de acertar ao máximo. E quando errar, corrigir rapidamente o erro. E a gente entender que é tudo novo. E se é tudo novo, a gente pode, inclusive, tentar determinadas dinâmicas
que possam dar certo ou dar errado. Nós temos a prerrogativa do erro justamente por ser algo novo. Então, é a gente seguir nessa trilha. Aí eu acho que tudo vai funcionar. Quando acabar essa pandemia, agora eu vou falar um pouco mais de futuro, aí sim nós vamos enfrentar uma estrada mais difícil ainda. E olha como nossa geração de educadores, ela acaba se tornando, na história da educação, uma geração importante, importantíssima, e que vai sofrendo diversas mudanças. A gente passou pela aula presencial, a gente passou por uma aula 100% remota, a gente passou por uma aula hot, e nós vamos enfrentar, pós-pandemia, uma estrada mais desconhecida ainda. Uma estrada off-road. Vai ser uma estrada, sim, que a gente não conhece. Uma estrada que ainda no Brasil, talvez pouquíssimas ou nenhuma escola aplique com excelência como deve ser aplicado o ensino verdadeiramente híbrido. A metodologia verdadeiramente híbrida. Que não tem nada a ver com a Covid, não tem nada a ver com a pandemia. Uma metodologia que ela existe muito antes da pandemia. Em países, por exemplo, a gente pega a Finlândia, pega Portugal, algumas escolas de Portugal, pega o Reino Unido, pega algumas escolas da Suécia, elas já aplicam a metodologia híbrida há algum tempo. E o que a gente está percebendo nesse cenário é que, devido à pandemia, a evolução, a velocidade com que essa nova metodologia ela está se difundindo pelo mundo, e principalmente pelos investimentos que estão sendo feitos nesse tipo de metodologia, nos mostram que nós vamos ter que enfrentar, ter que aprender e ter que nos adequar a essa nova metodologia. E não é uma nova metodologia porque simplesmente ela é bacana. É porque o mundo está exigindo. E a sala de aula vai ter que mudar. O mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo diferente, completamente diferente do que o mundo lá no passado. Se a gente for ver, em 1900, o conhecimento humano dobrava a cada 100 anos. Hoje, o conhecimento humano, olha só, o conhecimento da humanidade dobra a cada 2 anos. Quer dizer, se hoje a humanidade tem um conhecimento que equivale ao número 1000, em 2023 vai ser 2000. Em 2025, 4.000. Em 2027, 8.000. Em 2029, 16.000. Quer dizer, numa década, nós vamos multiplicar por 16 o conhecimento humano. Não é possível que o modelo de educação que a gente vinha tratando consiga se adequar a essa nova mudança do mundo. E aí entra o tal ensino híbrido. E o ensino híbrido, ele é também dividido em offline e online, só que separados. O modelo online no ensino híbrido é um modelo em que o aluno ele é protagonista do próprio conhecimento. É o aprendizado chamado aprendizado autônomo, utilizando plataformas adaptativas com uma inteligência artificial que consegue identificar no aluno as características de aprendizado dele. Se é mais auditivo, se é mais visual, se é mais sinestésico. Consegue identificar as lacunas de aprendizagem dele também, individualizadas. E por uma inteligência artificial, ele cria trilhas de desenvolvimento que o aluno, de forma autônoma, vai percorrendo essas trilhas e vai preenchendo essas lacunas de aprendizado e vai, abre aspas, aprendendo sozinho. Cássio, isso é coisa de outro mundo? O que é isso? Você está falando coisa louca. Não, não estou. Você pega a plataforma Cênica, por exemplo, ela é usada há muitos anos, é um tipo de plataforma adaptativa, é usada por mais de 5 milhões de estudantes nos Estados Unidos. Se a gente olhar para o Brasil ainda não tem uma plataforma difundida totalmente adaptativa. Eu acho que o Plural ela é uma plataforma que ela está caminhando nesse sentido. No Brasil, é a que mais caminha nesse sentido. A gente tem a plataforma Matific, que é uma plataforma de ensino gamificado de matemática para alunos de educação infantil e ensino fundamental 1, que já trabalha com
o aprendizado autônomo, não é ainda 100% adaptativa, mas está no caminho. A gente tem a Cloud Labs, que são os laboratórios de física, química e biologia para alunos do ensino médio, em que o aluno pode experimentar, testar, acertar, errar. Ele pode pegar lá uma bolinha de sódio, colocar na água e ver explodir, que ele não corre risco nenhum, coisa que ele não poderia fazer num laboratório normal. Ou seja, já trabalha também esse protagonismo da experimentação, do aprender fazendo dos alunos. Mas vai chegar, bilhões e bilhões de dólares estão sendo investidos no mundo nessas plataformas. Não tem como. Vai chegar na nossa geração. E rapidamente. Isso é o que eu acredito. Posso estar errado, mas eu acho que eu tenho pouquíssimas chances de estar errado. O mundo pós-pandemia vai ser um mundo ensino híbrido. Aquilo que a gente aprendeu nesse período, ele não vai simplesmente ser apagado e volta à aula presencial como é antes. Não tem mais volta. Daqui para frente é só evolução. E a evolução dessa parte que a gente aprendeu no remoto é o ensino híbrido. O ensino em que no ambiente online o aluno vai aprendendo a aprender, ele aprende de forma autônoma, orientado pelo professor e apoiado pela tecnologia, mas de forma autônoma. E, em contrapartida, o momento presencial com o aluno, do professor com o aluno, ele é valorizado ainda mais, mas não no sentido exclusivo da aula expositiva e do conteúdo, e sim na interação humana entre o professor e os alunos e os colegas, o trabalho em equipe, os seminários, as atividades, a experimentação, colocar a mão na massa. Quer dizer, coisas que não dá para fazer no ambiente online, nós vamos fazer no offline, na construção das habilidades necessárias para que essas crianças, essa geração, enfrente os desafios que vêm para o futuro. Cássio, você acha que o professor ele vai ser substituído pela tecnologia? Não, nunca. Nunca. Mas o professor vai ser substituído por outros professores que não se adaptarem a essa nova forma de ensinar, a esses novos tempos. Você deve estar falando, isso é impossível. Isso não vai acontecer. Isso eu não vou conseguir. E aí eu vou lembrar de uma frase que minha mãe me falou no dia 27 de março de 2020. 7 dias depois que a escola estava fechada, eu estava deprimido. E quando a gente está deprimido, a gente vai para o berço, né? E o berço, eu falar com a minha mãe. E nessa conversa com a minha mãe, ela terminou a conversa falando assim, Cássio, eu vou te falar uma frase que o padre Bruno, que é o padre da nossa família, sempre ele repete, que é uma frase de São Francisco de Assis. Comece fazendo o necessário. Depois o que é possível. Porque, de repente, o impossível acontece. E quando a gente olha para esse futuro, nós temos que lembrar dessa frase de São Francisco de Assis. Nós temos que olhar para o futuro e fazer no hoje o que é necessário. Depois a gente dá um outro passinho, já fazer o possível. E deixar que o impossível aconteça. Essa que é a trajetória. Não é nenhuma mudança brusca de hoje para amanhã. Educação não existe mudanças bruscas, a não ser que venha uma pandemia. Educação, a gente não pode nem ter a mudança brusca e nem ficar parado, estático. A gente tem que constantemente estar em movimento, constantemente estar evoluindo no processo. E é assim que nós vamos encarar. E eu não tenho dúvidas, pela qualidade dos educadores que nós temos no Brasil, que nós vamos sim conseguir, inclusive, dar exemplo para outros países, quando a gente vai pensar e aplicar essas novas metodologias tão necessárias. Aquele carrinho que lá em 2019 a gente usava para trafegar naquela estrada que eu mostrei na primeira tela asfaltada, ele vai precisar ser equipado para essa estrada off-road. O circuito de rua, ele para de existir. E o nosso carrinho vai para o box e vai pouco a pouco sendo mudado,
Pouco a pouco nós vamos estudando, pouco a pouco nós vamos refletindo, pouco a pouco você vai com a sua equipe construindo isso. Eu não estou aqui para dar nenhuma receita pronta, mesmo porque receita pronta para futuro não existe. O que eu estou aqui é para destacar e provocar em vocês algumas reflexões, para que vocês, como equipe, entendendo a realidade da escola, dos alunos, do ambiente, façam essa construção. Eu estou mostrando trilhas. Quem vai escolher a trilha, quem vai equipar o carro e vai abrir essa estrada, são vocês. E por que tudo isso, Cássio? Porque essa necessidade, você falou que essa ideia do ensino híbrido, ele é uma necessidade do mundo, não é só uma metodologia. É uma necessidade do mundo moderno, é uma necessidade pós-pandemia. Eu vou responder com uma pesquisa que eu fiz. E depois eu vou trazer e vou aterrissar para o ambiente educacional. Eu comecei a olhar e comecei a fazer uma pesquisa em algumas instituições internacionais, o que elas recomendavam, ou melhor, o que elas entendiam do mercado de trabalho como as qualidades mais valiosas para o profissional do século XXI. Então, o primeiro que eu procurei foi a Comissão Europeia. E peguei os 5 itens principais que, segundo a Comissão Europeia, são valorizados hoje no mercado de trabalho. Hoje, para a pessoa ser uma pessoa valiosa no mercado de trabalho. E olhem que curioso. O primeiro item é esse. Aprender a aprender. Autonomia. Saber, ter vontade de descobrir, ter vontade de aprender. E isso tem uma lógica muito grande. Uma vez que o mundo está produzindo uma quantidade de conhecimento que dobra a cada 2 anos, o profissional, antes de mais nada, ele tem que ser um eterno estudante. Ele tem que ter a capacidade de aprender mesmo não tendo um professor. O segundo ponto é a responsabilidade social e cívica. Saber o seu lugar na sociedade, saber os seus direitos, saber os seus deveres, a sua responsabilidade como cidadão. O terceiro ponto é iniciativa e empreendedorismo. Quando aqui ele fala da iniciativa, que o próprio nome já indica o seu significado, não preciso destacar, mas o empreendedorismo aqui não está no sentido capitalista da palavra, no sentido de eu criar o meu negócio, e sim de eu ter a capacidade de desenvolver algo a favor da sociedade. Ou seja, eu consegui resolver um problema da sociedade, entregar para a sociedade algo que ela precisa, algo que ela necessita. Essa é a base de todo empreendedorismo. O terceiro ponto é a consciência cultural do mundo que ele está vivendo. E, por fim, reparem, criatividade. Muita gente acha que criatividade é como ter olho azul e olho castanho. É nato, nasce com a pessoa. Ou a pessoa é criativa ou não é criativa. Ah, esse nenê que acabou de nascer aqui agora, ele tem olho azul, ele tem pele negra e ele é criativo. Durante muito tempo se acreditou nisso. Isso não é verdade. A neurociência já mostra para a gente que criatividade se aprende, que criatividade se aprimora, que criatividade se estimula, que criatividade se desenvolve dentro da sala de aula a partir dos primeiros anos de vida. Ok, Cássio, isso é a Comissão Europeia. Não tem nada a ver com a gente, é coisa lá de países desenvolvidos. Aí eu peguei o P21, dentro da mesma linha. E segundo eles, os 5 pontos são: pensamento crítico. O profissional precisa pensar criticamente, precisa entender o mundo que ele vive e precisa ter ideias próprias, avaliar, ter os filtros próprios e saber fazer esses filtros. Segundo ponto, comunicação. Comunicação. E comunicação aqui não é saber falar. Ah, comunicação é o cara saber falar bem. Não, não é. Comunicação significa eu conseguir falar de maneira clara, lógica e de tal forma que o outro entenda exatamente aquilo que eu pretendo, que eu quero que o outro entenda.
Isso é capacidade de comunicação, que também se desenvolve na escola. Colaboração. Colaboração significa o quê? Trabalhar com os outros. Trabalho em equipe. Colaborar. 2 cabeças são mais inteligentes que uma. 3 cabeças são mais inteligentes que 2. 4 cabeças são mais inteligentes que 3, desde que haja colaboração entre elas. E, de novo, criatividade. Olha só. Aí eu peguei e fui para um outro ambiente. Peguei o Fórum Econômico Mundial para a gente analisar os 5 itens mais importantes. Curiosidade. Curiosidade está relacionado ao que a Comissão Europeia fala do aprender a aprender. Porque quando você é curioso, significa que você quer descobrir. Se você quer descobrir, você quer aprender. Então, a curiosidade está aqui nesse sentido. O segundo ponto, novamente aparecendo iniciativa, proatividade, fazer sem ser mandado, fazer por estímulo, fazer por motivação própria. Persistência. Persistência ligado, obviamente, à resiliência. Como esse mundo está mudando, muita coisa que a gente vai fazer e vai tomar a iniciativa vai dar certo, mas muitas vão dar errado. E para a criança também. A frustração faz parte da vida. Nós estamos, e essa é uma preocupação que eu tenho de educador, será que nós não estamos, junto com os pais, criando uma geração floco de neve? Uma geração que ela está vivendo numa redoma, uma geração que não está preocupada, que não está preparada para se frustrar, uma geração que, de repente, não tem resiliência, que quebra com facilidade, que não consegue absorver o golpe, raciocinar, avaliar, voltar ao estado natural e tentar de uma maneira diferente. Será? Eu não estou afirmando, mas eu tenho essa preocupação como educador e como pai. Adaptabilidade, por obviedade. Se o mundo está mudando nessa velocidade, é lógico que o Fórum Econômico Mundial iria colocar a questão da flexibilidade em se adaptar a esse novo mundo. Não dá para a gente ficar e usar, e a criança, ou a gente até, encarar assim, por que você está fazendo isso assim? Porque sempre foi assim. O novo mundo não aceita mais o sempre foi assim. O novo mundo, ele fala justamente que é o seguinte, o que sempre foi assim, é a hora da gente avaliar se sempre não foi feito errado. Se o sempre não pode ser melhorado. Se o sempre não pode ser adaptado à nova realidade que a gente está vivendo. Liderança. Liderança não no sentido de chefia, de eu ter subordinados, de eu ter pessoas que eu vou pagar e vai fazer o que eu quero. Não. Liderança aqui está relacionado ao trabalho em equipe. Está relacionado a eu, como líder, conseguir fazer com que o outro entregue o máximo do seu potencial em prol do trabalho que desenvolvemos juntos. O líder é aquele que se preocupa com o outro. O líder está muito ligado à empatia, a enxergar o mundo com os olhos do outro, a entender a história do outro e conseguir tirar o que cada um que trabalha em cooperação com a gente, o seu máximo potencial. E a consciência social e cultural. Isso daqui que vocês viram, nós estamos falando do mercado de trabalho. Nós estamos falando dos profissionais agora do século XXI que estão no mercado de trabalho. Segundo a Comissão Europeia, segundo o P21, segundo o Fórum Econômico Mundial. Você fala, Cássio, aterriza, vai. Você está viajando, porque aqui nós estamos falando de educação, não estamos falando de mercado de trabalho. E pasme. Quando a gente pega e aterriza, nós temos que aterrizar naquilo que está ao nosso alcance na educação brasileira. E o que está ao nosso alcance na educação brasileira é a BNCC, a nova Base Nacional Comum Curricular, que de novo já não tem nada, né? A gente está cansado de falar nela. E quando a gente olha as 10 competências, que depois vão se dividir em milhares de habilidades, mas quando a gente olha os 10 pilares da BNCC, da nova BNCC, a sensação que eu tenho é que
elas copiaram a Comissão Europeia, o P21 e o Fórum Econômico Mundial. Reparem comigo e veja quantas coincidências tem entre essa tela da Base Nacional Comum Curricular e as 3 telas que eu mostrei anteriormente. O primeiro item, conhecimento. É claro e óbvio que a BNCC ia trabalhar com um dos pilares, o conhecimento. A gente não pode desprezar o conhecimento já desenvolvido. Os fundamentos básicos que alicerçam qualquer problema, qualquer desafio, eles dependem do conhecimento adquirido pela humanidade até aquele momento. Conhecimento, não informação. Eu vou, inclusive, diferenciar isso logo em seguida. Segundo ponto, pensamento científico crítico e criativo. Pensamento crítico e criativo. Opa, peraí. P21 falou isso? A União Europeia falou isso? Repertório cultural. Peraí. Comissão Europeia falou, Fórum Econômico Mundial falou, comunicação, capacidade não de falar, e sim de falar de forma com que o outro entenda, de forma lógica, de forma que o outro entenda exatamente aquilo que eu estou querendo passar. Cultura digital. Por quê? Aqui vocês vão entender já já. A cultura digital, nesse momento, ela é importante, muito importante, que é o domínio das mídias, o domínio das informações, a busca, a pesquisa, justamente para desenvolver conhecimentos. Então, o item cultura digital está muito relacionado, hoje, no mundo atual, ao desenvolvimento de conhecimentos. Trabalho e projeto de vida. Aqui nós estamos falando do iniciativa, nós estamos falando do empreendedorismo, nós estamos falando de proatividade. E de eu conhecer o que eu quero lá na frente. O 7º, capacidade de argumentação. Parece cópia, né? O 8º, autoconhecimento e autocuidado. Quando fala autoconhecimento e autocuidado, não é só fisicamente. É eu conhecer os meus pontos fortes, eu conhecer os meus pontos fracos, eu conhecer o que eu posso melhorar, eu ter a escuta ativa para conseguir, com o meu pensamento crítico, com a minha capacidade de pesquisa, com a minha capacidade de comunicação, entender com os outros aquilo que eu posso ser melhor. Esse é o autoconhecimento. E o autocuidado. E o autocuidado também não só físico, o autocuidado emocional. Emocional. O equilíbrio emocional. A gente não ter o controle da ansiedade. A gente ter, acima de qualquer coisa, um forte equilíbrio de nossas ações. Então, trabalhar o autocuidado. E olha como isso se relaciona agora com o 9, que ele não está falando só da pessoa, ele está falando do outro. Empatia e cooperação. Empatia, que está relacionado à liderança que o Fórum Econômico Mundial fala. E cooperação. Operar junto, cooperar. Então, entenda que aqui, se a gente fosse falar, olha, está muito grande a empatia e cooperação. Vamos substituir? Vamos. Trabalho em equipe. Trabalhar com o outro. Colaborar. A única forma de você colaborar é você ter empatia, entendendo o outro, e a capacidade de trabalhar junto com o outro. Responsabilidade e cidadania. Quando você olha isso, foi cópia. E não é que foi cópia. É que o Fórum Econômico Mundial, a Comissão Europeia, o P21 e a BNCC estão enxergando e estão olhando para o mesmo mundo. É o mesmo mundo. E essas são as necessidades do mesmo mundo. E quando a gente olha para essas necessidades desse mundo, nós precisamos, aí sim, só fechar isso daqui, aí sim, verificar e trazer para dentro do nosso processo
de avaliação daquilo que a gente faz do nosso trabalho, se nós estamos conseguindo entregar para essas crianças aquilo que o mundo está exigindo, que é o que está na tela. Espera aí que travou a minha apresentação aqui. Agora foi. Legal. Tudo isso parece uma grande novidade, mas não é. Lá atrás, quando hoje a gente pega a Comissão Europeia falando que o que ela quer do profissional é o aprender a aprender como primeiro item, Jean Piaget, há muitos anos já fala isso. Por isso que ele é um espetáculo, porque ele conseguiu antever o futuro. Ele enxergava lá na frente. Quando ele falava assim, que o ideal da educação não é aprender o máximo, não é maximizar os resultados, mas é, antes de qualquer coisa, você aprender a aprender a se desenvolver e aprender a continuar se desenvolvendo, mesmo depois que você sai da escola. Quer dizer, ele já estava falando aqui que você tem a vida inteira que ser curioso, tomar iniciativa, ter a capacidade de aprender, ter o protagonismo, ser autônomo, é o que está embutido nessa frase dele. E nós, como educadores, a gente não pode, se a gente pensar que a vida é uma escada, que cada degrau dessa escada é uma vida do estudante, a educação básica estaria aqui, nos 17 primeiros degraus, até o 17º degrau. E nós, como educadores, nós temos que, apesar dos pais, apesar da gente ter uma exigência e uma pressão muito grande dos pais, para que esse 18º degrau seja alcançado por todos os alunos, nós não podemos moldar a educação básica apenas para que o aluno passe no vestibular, apenas para que o aluno passe na universidade. Se a gente fizer isso, se por um lado isso vai agradar ao pai, por outro, nós não vamos estar cumprindo o nosso papel de educador. Que, como a gente já viu anteriormente, a responsabilidade nossa de educador é por toda a escada da vida. Aquelas habilidades que a BNCC fala, aquelas habilidades que o Fórum Econômico fala, que o Pitt-Wentworth fala, que a Comissão Europeia fala, são habilidades que elas começam a ser desenvolvidas e têm o seu maior desenvolvimento na educação básica. Nós temos que, num futuro próximo, transformar a escola num laboratório da vida. E aí que entra o ensino híbrido. O ensino híbrido é justamente quando desafoga a gente dos conteúdos, apostando muito mais na inteligência artificial para fazer coisas que é possível que ela faça, e deixa para nós, professores, esse lado da experimentação, do trabalho em equipe, do vamos fazer junto, vamos desenvolver um projeto, vamos fazer um estudo de caso, que é o micromundo que nós vamos ter que trazer para a nossa escola. E essa mudança está chegando. Olha uma coisa super preocupante. Quando a gente escuta o Jean Piaget, quando a gente escuta o Fórum Econômico Mundial, a gente começa a ter estudos técnicos da necessidade disso. Segundo um estudo dos docentes da Universidade do Sul da Califórnia, hoje, isso não é no futuro, hoje, um profissional que hoje está no mercado de trabalho e tem uma habilidade profissional adquirida, ou seja, ele é perfeitamente capaz de exercer com competência a função para a qual ele foi contratado. Segundo o estudo desses docentes, em um período de 5 anos, apenas 5 anos, metade dessa habilidade não serve mais para nada. Virou peça de museu, joga no lixo. E num período de 10 anos, 100% dessa habilidade já não serve mais para nada. Porque o mundo evoluiu e aquela habilidade ela ficou obsoleta. Isso significa dizer que para que o profissional se mantenha no mercado de trabalho, ele tem que adquirir uma nova habilidade profissional. Mas esses dois eventos, o fato de eu estar trabalhando e utilizando a minha habilidade profissional, e eu ter que adquirir uma nova habilidade profissional, não são dois eventos que ocorrem um após o outro. São dois eventos que eles têm que continuamente ocorrer simultaneamente durante toda a vida. Ou seja, eu estou usando essa habilidade e, ao mesmo tempo, estou aprendendo uma nova habilidade para substituir aquela que não está servindo mais para nada. E esse processo
a gente começa a aprender nos primeiros anos da educação infantil, que está relacionado à curiosidade, a descobrir o mundo, ao estímulo, à vontade de aprender, à humildade. A humildade. Humildade de perceber que nunca a gente sabe tudo. E a criança entender isso, que nós também nunca sabemos tudo. Que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe o quanto a gente era ignorante, o quanto o mundo é muito maior do que aquele mundo que a gente imaginava. Essa transformação, não adianta a gente pegar e começar a falar de ensino híbrido, de começar a falar no desenvolvimento das habilidades, de começar a falar nas competências da BNCC, de começar a pensar nesse profissional do futuro. Não adianta a gente fazer isso da boca para fora. Não adianta pôr no folder da escola, não adianta colocar no site da escola, não adianta nem escrever na proposta pedagógica da escola. Porque isso não pode ser uma maquiagem. Isso tem que partir de uma construção interna da equipe da escola, de vocês. De uma forma autêntica, genuína, com responsabilidade, com calma, pouco a pouco, já entendendo como vai ser o futuro e começá-lo desenvolvendo agora. E, acima de tudo, com muita paixão pelo que faz. Eu falo aqui para os meus professores o seguinte, olha, se um dia, você perceber que você não tem amor por estar em sala de aula, vai para outra profissão. Não fica na sala de aula. Porque ali nós estamos mexendo com uma coisa que é mais importante, inclusive, que a própria medicina. Nós estamos mexendo com o futuro. O pai, quando o pai ele vai lá e matricula o filho na escola e coloca na sua sala, o que ele está comprando? Ele não está comprando a sala de aula, a tecnologia, o material didático. Não está comprando isso. O que ele está comprando é o sonho dele. O que ele está comprando é o sonho que ele tem de ver o seu filho bem formado, ético, cidadão, com as habilidades desenvolvidas para enfrentar os desafios que venham no futuro. Independente de como seja o futuro. É isso que o pai compra de uma escola. É isso que o pai investe numa escola. É por isso que o pai divide com a escola aquilo que ele tem de mais importante na sua vida. Aquilo que em casa é chamado de filho e lá na escola vai ser chamado de aluno, mas que representam exatamente a mesma pessoa. Por isso, se você não ama aquilo que você faz, não dê esse desgosto para os pais que investiram seus sonhos em você. A equipe tem que trabalhar junto nesse processo de transformação. E a equipe ela tem que trabalhar pensando em dois aspectos. Por isso que eu disse que a mudança é lenta. Ela tem que trabalhar com eficiência, ou seja, fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível agora. Porque o agora tem que acontecer. Mas, ao mesmo tempo, essa equipe pedagógica, ela tem que ser eficaz. Ou seja, ela tem que olhar lá no futuro e ter a responsabilidade pelo resultado final. Pelo aluno que nós vamos entregar para o mundo. Por pensar no hoje, no trabalho que nós estamos desenvolvendo hoje e nos resultados que a gente quer obter. De pensar onde estamos, para onde vamos e o que estamos fazendo para chegar onde queremos chegar. Isso significa que a equipe ela tem que ser uma equipe com efetividade. Ao mesmo tempo, eficiente, fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível. E eficaz, olhando onde a gente quer chegar. E moldando dia a dia para atingir essa meta e para atingir esses objetivos que a gente tem. Como que a gente começa com tudo isso? Olha, um bom caminho é a gente já começar, não é de uma hora para outra que nós vamos colocar aqui no ensino híbrido, mas a gente já começar a desenvolver essas habilidades muito facilmente utilizando as tais metodologias ativas. Essas metodologias ativas, tem gente que fala, é modinha. Não é modinha, não. Elas têm uma alma em comum. As metodologias ativas, elas têm a mesma alma, independente do nome que você dê para elas. A alma é o problema significativo.
É a gente mostrar para o aluno que o mundo tem determinados problemas que fazem sentido para a vida deles. E quando a gente mostra isso, naturalmente o aluno se sente estimulado a resolver problema. Porque o ser humano, ele foi programado para resolver problema. O ser humano gosta de resolver problema. Isso é nato. Quer ver uma coisa louca? Existe coisa mais idiota do que quebra-cabeça? Quebra-cabeça é uma coisa louca, né? Você pega um papel, uma imagem grandona, aí uma foto, você recorta em vários pedacinhos pequenos, mistura tudo e passa uma semana montando. E por que você gosta de fazer isso? Porque você está programado para resolver o problema. E o problema que está ali na sua frente naquele momento é justamente conseguir superar o desafio de obter uma imagem única de uma série de fragmentos. Todas as metodologias ativas, elas trabalham com um problema significativo. Seja a sala de aula invertida, em que o professor ele propõe o problema, o aluno estuda, o aluno tenta desenvolver em casa e depois discute em sala de aula. A questão da gamificação nem se diga. A indústria dos games trabalha com problema atrás de problema, desafio atrás de desafio. A grande bacanice da gamificação é justamente eu superar os desafios. Preciso de um problema. Quando eu falo de estudo de casos, de um debate entre grupos, só existe um estudo de casos, só existe um debate se tem um problema. Quando a gente fala do STEAM, do uso de ciências, tecnologia, engenharia, arte e matemática, também só faz sentido se ele está proposto a resolver um problema. Quando a gente fala da cultura maker, do aprender fazendo, não adianta falar para o aluno, vai lá e faz. Mas faço por quê? Porque você tem um problema para resolver. Como você resolveria esse problema? Então, as metodologias ativas, independente do nome que você dá, você pode até criar a sua. Isso aqui não é um ambiente fechado. Mas você tem que ter em mente qual que é o conceito delas. O conceito é, vamos resolver um problema. A forma que nós vamos utilizar para resolver esse problema, essa alma, são essas metodologias. A sala de aula invertida, a gamificação, o estudo de caso, o debate entre grupos, o STEAM, a cultura maker. E quando a gente pensa na ideia do problema significativo, na situação problema, naturalmente a gente estimula um negocinho chamado curiosidade. Curiosidade. Que a gente viu lá atrás uma das competências. E a curiosidade, segundo a neurociência, ela mora no mesmo lugar do teu cérebro que o aprendizado. Ou seja, quando eu estimulo a curiosidade, as portas do aprendizado se abrem. Então nós temos que pensar nessa alma. E essa vai ser a mudança que pouco a pouco nós temos que ir fazendo na educação. Quando a gente chegar, obviamente, no modelo de ensino híbrido, nós vamos ter muito mais tempo e oportunidade de trabalhar com isso. Mas mesmo agora, já é possível, em determinadas situações, a gente usar essa linha de raciocínio. Uma linha de raciocínio aberta, que sai do eu sei, você aceita, que sai da aula expositiva, que existe a aula expositiva apenas nos conceitos estruturantes, que é quando o professor ele desenvolve os fundamentos científicos e teóricos necessários para resolver aquela situação problema. Ou seja, o que a humanidade sabe até aquele ponto, para resolver o problema. Mas que ele não resolve o problema. É só a base. O que resolve o problema, a situação problema, é o processo. O processo de construção do conhecimento. Ou seja, que passa por uma pesquisa de informações offline ou online, e hoje em dia principalmente online, pesquisa uma série de informações. Gente, durante muitos anos, esse negocinho que está aqui dentro desse cabeção, ele foi preparado para guardar informação. A educação, durante muitos e muitos anos, valorizava o cérebro que era capaz de guardar informação. Quem era bom? Quem armazenava maior número de informações. Porque naquela época, as informações eram difíceis de se obter, eram muito mal indexadas. Quando indexadas, estavam em livros, e quando estavam em livros, nem todo mundo tinha acesso a eles. Eu lembro quando fazia faculdade, eu precisava de uma informação, eu tinha que sair de casa, pegar um ônibus,
ia passar 1h30 no ônibus, ia até a biblioteca da USP, falar com a dona Tereza, que era a bibliotecária, o que eu queria. Ela também não entendia muito, ela olhava nas fichinhas dela lá, me falava mais ou menos a prateleira que podia ter livros com aquela informação. Eu passava ali de 3 a 4 horas pesquisando algumas dezenas de livros para talvez achar a informação. Hoje em dia, com as máquinas, a informação está indexada. Tanto as que estão nos livros quanto as que estão online. Elas são indexadas por máquinas. A informação ficou muito fácil de você achar. O difícil hoje é você selecionar. Selecionar as informações. Quais são as boas informações? Quais informações resolvem o problema? Reparem que até agora eu não falei da necessidade do cérebro, do cabeção, armazenar informação. Não. O mundo atual, o que está aqui dentro, não precisa mais armazenar uma quantidade enorme de informação. Ele precisa ser um grande processador de informações. Ele tem que saber pesquisar, ele tem que saber onde está, ele tem que saber selecionar, ele tem que saber avaliar, ele tem que conseguir ter o pensamento crítico para fazer essa seleção por relevância. Ou seja, no passado, o cérebro valorizado era aquele que armazenava informação. Atualmente, não é mais o que armazena informação, é aquele que processa a informação. Aquele que consegue selecionar por relevância as informações boas, e mais do que isso, aquele que tem a capacidade de conectar essas informações selecionadas de maneira lógica. E uma maneira lógica que essas informações conectadas resolvem o problema. Isso é o conhecimento. O conhecimento é justamente isso. É a conexão lógica de informações que resolve o problema. E a boa notícia é que o cérebro humano, ele guarda o conhecimento com muito mais facilidade do que a informação sozinha, ou do que um conjunto de informações desconectadas. O cérebro humano, ele foi feito para guardar conhecimento. Ou seja, conexão lógica de informações. Repara, até quando a gente pensa na coisa mais idiota do mundo, né? Não sei, eu caí uma vez na besteira de fazer um curso de memorização. Isso daí faz uns 10 anos atrás. E fiz umas 2, 3 aulas também, porque depois eu não gostei. E o que o cara falava nas primeiras aulas do curso de memorização é o seguinte, eu vou te passar aqui 20 palavras, e o que você tem que fazer para memorizar essas 20 palavras é você criar uma história. Então, por exemplo, se eu falar para você, olha, gato, casa, computador, leite moça. Você vai criar uma história. Você vai pensar assim, olha, o gato entrou na casa e tinha uma lata de leite moça do lado do computador do dono. E ele derrubou a lata de leite moça. Pô, legal. Já guardei gato, casa, computador, leite moça. O que aconteceu com o cérebro? E por que ele usa essa técnica? O que ele faz quando ele fala lá no curso de memorização para você criar uma história é justamente para você pegar um bando de informações isoladas e conectar essas informações. Porque o cérebro ele guarda com muito mais facilidade informações conectadas. Agora, informações conectadas não é conhecimento, ele só guarda mais fácil. Conhecimento são informações conectadas de maneira lógica com uma função, resolver um problema. Se ainda a gente der a oportunidade para que o aluno consiga vivenciar o conhecimento, ou seja, consiga praticar, experimentar, ver como funciona na prática, debater, conversar com o outro, trabalhar com o outro, uma vez que esse conhecimento foi construído, aí ele sobe de nível. A gente não chama mais de conhecimento, a gente chama de sabedoria. Sabedoria é o conhecimento vivenciado. E conhecimento é a conexão lógica de informações. A meta desse educador sonhador que vos fala é um dia a gente ter em nossa escola alunos com sabedoria. Ou seja, que a gente consiga fazer esse ciclo inteiro.
É um sonho. Mas se a gente não sonha, nunca a gente realiza. Agora, não pode, eu acho, ser um sonho que a gente não faz nada para que ele eventualmente aconteça. Nós temos que fazer o que São Francisco de Assis disse. Vamos começar fazendo o que é necessário, uma vez que a gente enxerga que é onde a gente quer chegar. Depois, o que é possível. E aí o impossível, puxa, ele vai acontecer. A nossa meta final, como educador, não é só ter aluno. Aquele cara que vem na escola, faz a tarefa e faz prova. A gente quer ter estudante. Estudante é o aluno que estuda. Ou seja, o aluno que está motivado, que está estimulado a estudar, a questionar, a ter dúvidas, a perguntar por quê. Para, num segundo momento, a gente transformá-lo num estudante médio, que já é um estudante que relaciona conhecimentos, que constrói argumentos próprios, que começa a ser ativo no mundo em que vive. Para quando ele terminar a nossa escola, a nossa educação básica, a gente entregue para o mundo esse cara preparado. Preparado para aproveitar ao máximo a universidade, preparado para se destacar, preparado para enfrentar os desafios do futuro, preparado para inovar, para descobrir soluções, para propor alternativas. Ou seja, esse é o estudante que a gente quer entregar para o mundo. Tudo isso só se constrói quando a gente percebe que a gente ama, que a gente gosta daquilo que a gente faz. E que a gente consegue reconhecer em nós mesmos que nós somos bons em fazer aquilo. Quando a gente acredita que nós temos potencial. Podemos não saber e não sabemos de tudo. Mas temos capacidade de nos desenvolver, nos adaptar para chegar, ou para pelo menos chegar perto desse ideal. E quando a gente percebe que a gente está fazendo aquilo que a gente ama e que a gente é bom naquilo que a gente está fazendo, isso daí é a paixão, é o bichinho da educação que entra na gente e vai tomando corpo. Quando a gente entende, como foi a minha fala de hoje, da importância que o nosso trabalho de educador tem para o mundo, para o futuro da sociedade, para o futuro das pessoas, pela responsabilidade que a gente tem com as famílias, deixa de ser só uma paixão, passa a ser a nossa missão, a missão de vida. Que é quando a gente chegar lá no final da vida, nós vamos olhar para trás e vamos falar, minha vida não foi à toa. Eu não passei nessa face da terra por nada, eu deixei minha marca, eu construí. Eu acertei, eu errei, mas eu construí. Eu ajudei as pessoas. Eu fiz a minha parte. E quando ainda a gente começa a perceber, e a pandemia já mostrou, que a gente é capaz de se reinventar, é capaz de inovar, pensando no bem daquele trabalho nosso, para os nossos alunos, isso significa que nós temos talento. E significa que nós temos ousadia. Nós não temos medo. As grandes mudanças no mundo só ocorrem com ousadia. As grandes mudanças na sociedade só ocorrem com ousadia. O medo é inimigo da ousadia. Nós temos ousadia para mudar, para se adaptar, para seguir em frente. Para mim, o educador é isso. É quem tem a paixão, quem entende a missão, quem tem o talento e quem é capaz de ousar. Porque o educador, na minha opinião, é a pessoa capaz de transformar uma sociedade. E é nisso que eu acredito. E por isso eu comecei a minha fala dizendo que de todo o meu currículo, a coisa que eu mais me orgulho é falar que eu sou professor, tal como vocês. Que Deus proteja cada um de vocês, dê saúde, ilumine cada um de vocês, para que vocês tenham criatividade, para que vocês tenham força de vontade, para a gente seguir em frente e cumprir com essa nossa missão tão importante e com a nossa arte de educar. Obrigado, gente. Queria chamar aqui agora o professor Amaro para a gente tirar dúvidas e ele me criticar se eu passei do tempo, porque eu acabei me empolgando aqui, e aqui eu passei um pouquinho do tempo que eu tinha combinado, mas, desculpa. Nada, Cássio, é uma honra para a gente poder ouvir você, aprender, de fato, você nos conduziu desde as
mais difíceis lá, depois trazendo todo o referencial de um arcabouço teórico internacional, nacional, BNCC, fazendo a gente pensar sobre a nossa prática, nos colocando com os pés no chão da sala de aula e, ao mesmo tempo, o pensamento voltado para a dimensão do futuro e de fazer a diferença. De fato, hoje, nós estamos num nível aí de estudantes querendo cada vez mais que, além da informação, o conhecimento seja real, chegando no nível de sabedoria. Eu vi aqui os feedbacks durante a sua apresentação, alguns elementos, algumas pessoas colocando assim, da alegria de poder ouvir você, corroborando com o que a gente estava estudando, inclusive na educação infantil, e as professoras comentavam com a coordenação pedagógica: olha, André, nós conversamos sobre isso ontem, então houve essa sintonia, isso é muito rico. Depois, uma chuva de comentários aqui positivos, as pessoas dando a gratidão, palavras, né? Gratidão, obrigado, parabéns, uma apresentação muito rica, maravilhosa, então, excelente a apresentação. E as pessoas perguntando também se essa live fica gravada, né? Vai sim ficar disponível, vai ficar gravado, então a gente pode depois ter acesso a outros momentos. E a gente abre um espaço, como você bem colocou, pelo menos de 1, 2, 3 perguntas, para interagir um pouco mais com o Cássio. Aproveito o ensejo enquanto as perguntas surgem aqui, de mais uma vez agradecer a Somos, na pessoa da Gisele, e a você, Cássio, por nos enriquecer de forma tamanha, com todo esse referência, que nos impulsiona de uma maneira ímpar no início de um ano letivo, que é um ano letivo também tão desafiador. Então, eu acredito que todo o conteúdo vai ter possibilidade da gente estar revendo essa discussão, essa live, vai nos enriquecer para as nossas práticas de gestão, para as nossas práticas de coordenação, para as nossas práticas de docência do dia a dia. Então, a riqueza tamanha, mais uma vez, muitíssimo obrigado em nome da nossa Rede Sagrado, do trio gestor local. E aqui a gente vai ainda contemplando ver se tem só os comentários, só elogios, viu? Você consegue acompanhar também. Se tiver alguma pergunta, por favor, pode esclarecer que a gente consegue, pode digitar que a gente consegue aqui partilhar com o Cássio. Fabiana, a nossa representante da mantenedora, parabeniza a equipe do Sagrado pelo encontro e também ao palestrante pela explanação. Agradece e deseja que a gente tenha um ano letivo de sucesso. Então, Cássio, fica aqui a nossa gratidão. Nós, com certeza, vamos propiciar outros momentos com você, talvez com formação mais específica, caso a ação concorde aí com a equipe pedagógica, ou mesmo para um segmento, e também a possibilidade de voltar para os professores, porque a riqueza do seu conteúdo é fantástica e só vai contribuir com o nosso fazer pedagógico. Então, mais uma vez, reitero os agradecimentos, ficamos disponíveis quando você quiser nos visitar, tomar um café aqui no Rio de Janeiro, será um prazer recebê-lo no Sacré de Marie, aqui em Copacabana. Muito obrigado, você agora se despede da gente, leve o nosso passo, a nossa gratidão, e a gente continua aqui com os professores. Mas eu passo a palavra para a sua despedida final. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que, quando a gente fala de propósito de vida, esse é um dos meus propósitos, eu conseguir não passar a minha opinião, e sim provocar essas reflexões em cada um de vocês. Eu acho que juntos a gente vai construir coisas muito bacanas no que vem aí pela frente. E, novamente, eu quero terminar com a frase de São Francisco de Assis: comece fazendo o possível, depois o que é necessário, e deixa que o impossível aconteça naturalmente. Vamos acreditar nisso e vamos ter um ano letivo com muita alegria, com muito cuidado com a saúde, mas, ao mesmo tempo, com muita leveza, com muita tranquilidade, quando os alunos estiverem na nossa escola. Porque, afinal, eles merecem, eles precisam e a gente também precisa. Obrigado, gente. Um beijo para vocês, um beijo para toda a família Sagrado Coração de Maria. Obrigado, um abraço, fique com Deus. A gente continua aqui. Até uma próxima oportunidade, Cássio. Um abração. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.